se foi você ou se foi o Antônio que conduziu o estudo na semana passada. Foi o Antônio. Em que parte que paramos? Se acabou o capítulo ou não. Tem que dar uma olhadinha no livro para lembrar. A Elisete está aí, tá não, né? Só um minuto. Tá bom. Abrindo o livro aqui. Livro dos Médicos. Só um minuto. Eu acho que é o item 210, né, Antônio? Eu acho que sim. Item só confirmar. 211, Ia começar? Parece que ia começar 211, não tenho certeza aqui, peraí. Eu marquei 212, Nilson. 212. Já tinha lido 211? 212. Então tá certo, é isso mesmo. 212, eu estava na dúvida. Ok. Espera aí. Ixi. 219. 212. Ok, pessoal. Então, vamos então começar a ler a partir desse item, né? E como eu não segui na semana passada, se o Antônio puder fazer, se lembrar, ou a Nilza, ou quem for, só para fazer um resuminho rápido do que passou na semana passada, seria legal. Se não, não tem importância. A gente segue a partir do item 212. O que é importante é lembrar que a lição seguinte do livro Seara dos Médiuns, né, vai tratar do item 220, que é ainda neste capítulo, ok? Então, quando nós formos estudar o item 220, se a gente seguir até lá hoje, a gente vai primeiro para o livro Seara dos Médiuns, e aí a gente segue nesse capítulo mesmo do livro dos médiuns, que é da formação dos médiuns. E o item que trata no 220 é sobre perda e suspensão da mediunidade. Ok? Então, tem jeito de alguém fazer um rápido balanço ou não do 200 até onde vocês pararam? Antônio? Se não tem, a gente segue em frente. E aí a minha leitora mora aí, se a Elisete não está aí, é a Nilza, né? Pode ser? Eu só não sei fazer a lembrança do último capítulo, não. A gente falou muito de disciplina, educação, perseverança. Aí falou do Missionários da Luz, falamos de uns médiuns de lá, mas eu não vou saber falar, não. Minha mente está muito ruim. Tá bom. Então, a gente vai ler 212, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos em frente, então. Se é importante não cair o médium, sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente. E não é preciso, senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais.
porque não se pede impunemente assistência para os que seja a um mau espírito, que pode fazer pagar caro seus serviços. Eu estou lendo o meu livro dos médiuns, eu acho que a tradução é meio ruinzinha, né, do Salvador Gentili. Não, é boa a tradução, tranquilo, não dá, a gente consegue seguir muito bem. Tá. Então, aqui, segue em frente? Não, dá uma paradinha rápida, né? Então, o Kardec, ele, entre as recomendações que ele fala, a gente está falando da formação dos médiuns, né? Então, é importante a gente entender que, de uma certa maneira, o Kardec está trazendo nesse capítulo uma receitinha de bolo, mais ou menos, né? De como desenvolver a mediunidade, de como praticar a mediunidade, né? E, portanto, é importante a gente acreditar no seguinte: embora a mediunidade seja uma faculdade inerente ao ser humano, né, ao espírito encarnado, ela não nasce pronta, né? Ela precisa de um burilamento, ela precisa de um treinamento, a gente precisa aprender diversas coisas a respeito do transe mediúnico, como ele se processa. E, né, não acreditar que pegou no lápis, por exemplo, ou foi para a reunião mediúnica e sentou numa determinada posição, ainda mais na época antiga, aí o pessoal colocava a pessoa logo na mesa, né, como se fosse um trabalho simples, e põe na mesa já de uma vez, e aí a pessoa já vai dar passividade. Não, não funciona dessa maneira, né? Embora muitas pessoas tenham a mediunidade exacerbada, se ela não conhece, se ela não sabe como tratar, né, todos esses pontos podem trazer uma certa dificuldade. E é por causa disso, né, que o Kardec recomenda que a hora que você vai realizar, né, o treinamento, e ele fala sobre treinamento efetivamente, que não basta pegar o lápis, colocar o lápis na mão e desejar, não, agora eu quero que venha um espírito e escreva pela minha mão, né? E que venha um espírito qualquer que seja ele. Kardec diz que não funciona desse jeito, né? Que é preciso você entender primeiro qual é o teor da mediunidade, quer dizer, qual a serventia da mediunidade. Ela não serve somente para nós nos comunicarmos com entes queridos. Ela serve para uma diversidade de propósitos. O Alexandre, inclusive, estava falando sobre a caridade, certo? E nós entendemos a mediunidade como a ferramenta mais importante que qualquer pessoa que seja médium tem nas mãos para fazer o próprio progresso espiritual, que é exercer a sua mediunidade em benefício do próximo. Então, se assim é, e aí, inclusive, o Faustinho alertou sobre a importância da preparação, né, de ter cuidado, porque se não nos prepararmos, nós não conseguiremos realizar a nossa tarefa a contento, né? Assim também é com a mediunidade. E nós precisamos entender a mediunidade dentro do espiritismo, como ela foi colocada e praticada, né, por Kardec, e
os médiuns que o assistiram e trabalharam com ele na elaboração da doutrina, né, é que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que tem a sua base cristã, né, na caridade. E, portanto, a mediunidade ela está a serviço de Jesus. Então, quando nos reunirmos, precisamos nos reunir em nome de Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. É por isso que o Kardec coloca, né, que quando você vai começar a desenvolver a sua mediunidade, você primeiro tem que se conscientizar, né, da necessidade de pedir a assistência de Deus, dos mensageiros de Deus, dos mensageiros divinos. Né? Se fizermos isso, se fizermos esta abordagem desta maneira, né, e refrearmos a nossa curiosidade sobre as coisas, nós nos daremos bem. Se não, nós poderemos cair nas mãos de espíritos, né, que são maus, que não querem que a gente desenvolva a mediunidade para o bem dos outros. Né? Então, não basta simplesmente falar assim, estou aqui, vamos trabalhar. Pode vir qualquer espírito. Não é assim que funciona. Né? Lembra, esse capítulo do Kardec, ele trata principalmente da psicografia, embora ele caiba totalmente para os demais tipos de mediunidade, né? Como a psicofonia, a vidência, a audiência. Né? Então, todos esses, eles se apoiam, né? E podem se apoiar no desenvolvimento da mediunidade também nesse capítulo do Livro dos Médiuns. Tá? Mas como ele fala da psicografia, por quê? Porque ele dizia, na época dele, que era melhor não, que em não havendo um grupo de pessoas capaz de acolher uma pessoa que tem o interesse de desenvolver a mediunidade, né, que ela se recolhesse num cômodo. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um escritório. Esse escritório, ele é um escritório de trabalho, e quando eu tenho que refletir alguma coisa, como eu vou estudar, né, com vocês, ele é um cantinho preparado para isso. Então, Kardec recomenda que a pessoa pratique desta maneira, num ambiente em que ele possa ser assistido pelos espíritos, pegar um lápis na mão, pegar o papel e ficar à disposição. Certo? Ele fala, olha, treina aí por algumas semanas, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, e se nada acontecer, né? É porque você não tem a mediunidade da psicografia. Só isso, não quer dizer que não tenha outros, mas só isso. Certo? Mas muitas pessoas são assodadas, elas querem que seja resolvido, né, de uma hora para outra. Não, eu estou aqui, eu quero fazer, né? E fica à disposição dos espíritos e de qualquer espírito. E ao ficar nas mãos de qualquer espírito, a gente pode acabar se caindo nas mãos de espíritos maus. A gente também tem aquela ideia de que nós somos fortes o suficientes para poder, né, nos livrar dos maus espíritos na hora que a gente desejar. Né? É possível? Claro que é possível. É verdadeiro isso. Entretanto, a gente sempre fala assim,
é melhor prevenir do que remediar, né? Então, seguir as recomendações do Kardec é bastante importante para não criarmos embaraços e problemas futuros. Ok? Então, ele coloca lá, preciso, pois, se torna, né, que, deixa eu ver lá aqui, imoderado desejo, né, de escrever não o leve a candidatar-se ou a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça. Porque pode aparecer um espírito mau, um espírito brincalhão, né? Portanto, cuidado, né? Então, aí ele ainda fala assim, que muitas vezes a gente acredita, né, que a gente consegue colocar o espírito a nosso serviço, né? E que vamos chamar ele, ele vem e pronto. Eu chamei, eu evoquei o espírito, ele tem que vir e fazer a minha vontade, né? De novo, Kardec fala, não funciona assim. O espírito tem vontade própria, ele é um ser como nós. A única diferença é que ele não tem o corpo. Então, ele não vem a hora que a gente desejar, né? Não, ele não vem necessariamente se nós o evocarmos. Existe um conjunto de fatores para que haja comunicação de um espírito. Agora, a gente chama o José e tem um espírito que chama José e vem, e não é aquele José que a gente queria, certo? Ele vai falar assim, olha, mas eu chamo José, eu sou o José. E já que você me chamou, vamos conversar, vamos aí fazer as nossas tramóias juntos, né? Ou pode vir um espírito que não se chama José, no lugar do espírito chamado José, e tentar nos enganar. Então, a gente precisa ficar muito atento com esses aspectos. Ok? Dúvidas, comentários? Então, vamos em frente. Alguém ia falar alguma coisa? Então, Eduardo, Hum, eu estava prestando atenção no que você falou, né? E aí aquela história, se aquele espírito fala, vem de encontro com aquilo que a gente quer, se torna uma realidade, né? E aí, se você não tiver alguém de bom senso para te acompanhar, assim, olha, toma cuidado, reflete sobre isso, vai, né? é, Porque é, não é só o fato de não é só o fato de no momento que você está ali evocando, é o seu dia inteiro, como estava seu pensamento, como estavam as suas ideias, as suas atitudes durante o dia. Porque não adianta você ficar ali 5 minutos, você se preparar ali, pedir ajuda dos bons espíritos, mas durante o dia você causou uma extravagância sem tamanho. Quem que vai estar ali junto de você nessa hora? Então, tem, como você falou, né, tem uma série de fatores aí que influenciam, que precisa ser acompanhado isso, né? Porque tanto na psicofonia quanto na psicografia, precisa ter um acompanhamento, né? E a pessoa precisa começar a fazer a reforma moral dela, né? Durante o dia, tomar cuidado com os pensamentos, tomar cuidado com as atitudes, com o que fala, porque às vezes, eu estava falando com o Alexandre agora há pouco, né? Mesmo uma brincadeira que você faz com um amigo, para você é simples, mas para ele se torna um tormento. E aí
os dois ficam comprometidos, você e o seu amigo. E quem que vai te acompanhar? E aí chega na hora, você fala assim, bom, agora eu vou me dedicar aqui 15 minutos, vou fazer uma vibração para mim poder tentar escrever alguma coisa. Você se recolhe e qual é a probabilidade de vir um espírito bom para dar uma, uma boa palavra, para dar uma boa notícia, ou para falar alguma coisa edificante? É pequeno, é muito pequeno. Então, isso tudo, né, faz parte do nosso crescimento. Então, você tem razão, né? Quando o Kardec está escrevendo esses aspectos aqui, ele está trabalhando na questão da formação dos médiuns. Então, é para aquelas pessoas, né, aqueles médiuns que estão começando. Quando ele fala sobre os primeiros, né, espíritos que virão por nosso intermédio, tal, que a gente não seja assodado, espera que vai acontecer, né? Ele está dando esse recado, né? E está alertando, olha, presta atenção, né? Não é todo espírito. Agora, para aqueles que já conhecem a doutrina, para aqueles que já exercem a mediunidade, né? Os alertas do Kardec são importantes porque um dos pontos-chave do oferecimento da mediunidade como ferramenta de progresso para o espírito encarnado, e também desencarnado, mas encarnado, né, é a utilização dos ensinamentos dos espíritos superiores no nosso dia a dia. E é aí que vem isso tudo que você está falando, certo? Eu estou estudando aqui. O que eu vou fazer com esse estudo quando eu estiver fora daqui? Ou até mesmo no trabalho mediúnico, ao qual no grupo que eu pertenço. Qual que é a minha postura? Qual que é a minha transformação moral com tudo aquilo que eu vejo ao meu redor? Essa transformação moral é, né, de algumas pessoas. Quer dizer, desculpa, ao contrário. É de todas as pessoas, mas é uma necessidade da vontade da gente querer. Eu quero, então eu vou fazer. Eu vou me esforçar por fazer, mas eu tenho que ter a vontade de querer, certo? E aplicar os ensinamentos dos bons espíritos. Se a gente conseguir fazer isso, né, no nosso dia a dia, as coisas vão ficar melhores. E aí, de noite, quando a gente formos fazer o treinamento, agora não precisa disso. Nas casas espíritas hoje, a grande maioria delas oferece, né, grupos para desenvolvimento da mediunidade, grupos para trabalhar, né, em trabalhos de desobsessão, e por aí vai. Então, isso já está consolidado, né? E o que nós fazemos com este conhecimento? Esse é o ponto-chave que você está lembrando. Mas eu posso, e muitas pessoas vão, né? Lá no Allan Kardec, o pessoal falou que você tem o primeiro, segundo, terceiro ano, e você pode passar de ano mesmo, mas você vai experimentar o desenvolvimento da mediunidade. De repente, você não tem a mediunidade ostensiva. Eu não vou falar 69 anos, né? Mas pelo menos 65, 60, não, um pouco mais para frente. Pelo menos Eu, 68.
há 59 anos, eu estou com 69, mas há 59 anos, por tudo aquilo que eu via acontecer no meu ambiente familiar, eu queria desenvolver a mediunidade. Ué. Mas um monte de irmãos todos desenvolvendo, mas para mim não deu certo, não apareceu a chance. Quer dizer, eu até me coloquei para fazer isso daí, mas não deu. Então, talvez, né, a mediunidade ostensiva não faça parte da minha vida. De repente, pode. Por exemplo, me aposentar. Ah, eu me aposentei e agora eu vou, né, fazer outras coisas. Bom, de repente, algum entrave meu, né, por causa da profissão, das coisas que a gente vai fazendo, eu não desenvolvi a mediunidade. De repente, pode desenvolver. Certo? É. E aí, nós temos a casa espírita para nos acolher. Na época do Kardec, não tinha. E é por isso que ele fala, né, da importância da pessoa se preparar, ter calma, se puder fazer as coisas num grupo de pessoas, num grupo mediúnico, é melhor. Né? Mas a gente é meio rapidinho, né? A gente quer que as coisas aconteçam. Eu quero, por que não? Não tenho que querer, eu estou querendo, eu tenho vontade de que seja assim, mas não estou preparado. Comenta, se quiser, senão nós vamos em frente. E às vezes procura chifre na cabeça do cavalo e vai achar. Exatamente. Se procurar, quem procura acha, né? E diz e obedece. Esse é o problema. Não é mesmo? Então vamos lá. Nilson. Algumas pessoas, impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta, na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade. Por anos de obsessões de toda espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz, e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão, ou na pretendida força de seu subjugado para o perseguir à vontade. Olha só. Eu, hein? Que coisa, não é mesmo? Nossa! Então, né? Quando eu era bem jovem, né? Eu não sei se eu já contei isso nesse grupo aqui para vocês, mas eu achava que era muito simples. Como o André Luiz, eu tinha lido os livros do André Luiz já desde jovenzinho, né? Eu entendi o seguinte: é tudo uma questão de sintonia. Então, na hora que eu quero participar da reunião mediúnica, na hora que eu quero elevar os pensamentos, isso e aquilo,
eu vou fazer e vou ter a companhia dos bons espíritos e fazer as coisas que precisam. A hora que eu tiver mais afim de ir no bar com os meus amigos, a hora que eu tiver com vontade de fazer outras coisas, aí eu vou com esses amigos e deixo a parte espiritual de lado. Né? Como se fosse realmente fácil, né? A gente fala o seguinte: agora eu estou junto dos espíritos superiores, e agora, por vontade própria, eu estou junto dos espíritos que querem a minha perdição, querem isso e aquilo. Agora eu vou mudar, e eu acho que eu posso fazer essa chavinha, ficar mudando para um lado ou para o outro, a meu bel prazer. Certo? E o Kardec está mostrando aqui, pelos exemplos, inclusive, de pessoas conhecidas dele, né, que entraram em casos de obsessivos gravíssimos, como relatado aqui. Né? Nós não conseguimos desligar essa chavinha e ligar no outro lado facilmente. Por quê? Porque, inclusive, tanto numa quanto na outra chave, ligação num lugar ou no outro, há consequências. Quando eu me ligo no bem de todos, eu terei como consequência coisas boas para mim. Natural. É lei da sintonia. Eu me sintonizo com faixas superiores, eu vou receber, né, o auxílio de espíritos das faixas superiores. É bem simples assim. Né? Então, quando eu vou me ligar em espíritos de baixa categoria, eles me querem por companheiro. Eles vão se utilizar de mim para manter os padrões vibratórios, né? E tudo aquilo que a gente pode ofertar para eles, inclusive fluido vital, né? E eles ficam conosco. Nós passamos a ser, muitas vezes, marionetes destes espíritos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Não se faz o clique. Agora me ligo no bem, agora me ligo eu não vou nem falar o mal, porque eu não gosto de falar mal. Certo? Mas uma hora eu me ligo no bem, na outra hora eu me ligo nas coisas da vida material, que atrapalham o meu progresso espiritual, naturalmente. Então, Kardec está, né, alertando aqui que tipo de sessão que a gente vai fazer. Que tipo de espírito você acha que se dispensa um espírito assim, um espírito mau? Olha, muito obrigado, a gente já aprendeu como faz o desenvolvimento da mediunidade aqui, eu já vi que eu tenho a mediunidade da psicografia, então, muito obrigado, seu espírito, você me ajudou, tchau. Eu sei que você é um espírito mau e pode ir embora. Não funciona assim. Né? E, principalmente para os jovens, vai um alerta, né? Porque muitos jovens pensam que é legal, no ambiente escolar mesmo, né, evocar um espírito. Aí eles fazem aqueles quadros, né, um papel branco, escreve lá algumas perguntas, algumas possibilidades, né, de movimentação do copo, e aí faz a brincadeira do copo. Então, eu tenho um amigo que morava pelo menos há um ano lá, que faz tempo que eu não o vejo, né? Lá em Jundiaí, mas ele morava em Novo Horizonte. Né? E lá em Novo Horizonte, eles foram numa das salas escondidas da escola e fizeram a brincadeira do copo. Entretanto,
veio um espírito muito, eu vou colocar mal, né? Que tomou, aí eu de novo estou usando o verbo errado, né? Que, ou seja, utilizou o corpo da menina, de uma menina, que era médium, mas ela não sabia que ela tinha mediunidade, né? E começou a ameaçar. Não tinha quem segurasse a moça, a menina. Levantava a mesa, ela tinha uma força descomunal. Era o espírito, né? Aí a única solução foi esse meu amigo, que era um cara grandão, assim, ele foi correndo chamar o presidente de um centro espírita que tinha lá em Novo Horizonte, né? Um velhinho e tal, contou o que estava acontecendo e ele foi lá na escola e conseguiu que o espírito fosse retirado, né? Mas tem que tomar muito cuidado com a comunicação com os espíritos, né? Então, o Kardec vai chamando a nossa atenção para esses pontos, né? Não se faz qualquer coisa, né? Qualquer tipo de ligação mental com espírito qualquer, não. Tem que tomar muito cuidado, né? Vamos em frente? Eduardo, posso falar uma coisinha? Claro que pode. É que hoje está batendo, assim, o estudo o primeiro estudo, que a gente está estudando bem-aventurados os brandos e os pacíficos, né? E nós paramos num pontinho que a gente falava que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E aí você me falou que a mediunidade, porque a gente fica falando tanto da mediunidade, a gente vê que a mediunidade está a serviço de Jesus e está ligada à caridade, não é isso? Isso. Às vezes não falta para o médium um pouco de humildade para que ele... Porque a caridade também não é só doar, tem que saber receber também, né? Na caridade. Às vezes você não consegue receber nada de ninguém. Você não tem humildade. E eu acho que num trabalho mediúnico, às vezes acontece muito a falta da humildade perante Deus, para você poder fazer um trabalho realmente caridoso, porque você está doando alguma coisa para alguém, e também está recebendo, nós temos sempre que lembrar disso, mas a humildade vem em primeiro lugar, né? Então, o Alexandre estava falando, eu ia até bater com ele, mas não deu tempo. Eu acho que a humildade realmente vem primeiro, porque sem a humildade nós não conseguimos fazer caridade, eu acho. Inclusive, os humildes é que chegam mais próximo, né, das pessoas, como chegavam até Jesus. Não é isso? Então, eu acho que a humildade está muito ligada à caridade e ao nosso trabalho mesmo de se colocar, né, quando você vai, mesmo que seja psicografia, você querer receber o espírito de fulano, Bertano, ou vaidade, ou curiosidade, você não está colocando a serviço, você não está se colocando a serviço de Jesus nem de Deus, você não está se humilhando, porque a humildade é tudo na nossa vida, eu acredito isso. E às vezes falta muito isso para o médium, além da transformação moral, eu acho que é um ponto. Ele pode até, de repente, não estar numa maré boa aí, sabe? Mas se ele realmente chegar no trabalho e se colocar humildemente perante Deus, eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa, se eu escrevo, sabe? Se colocar humildemente, eu acho que dá mais certo do que qualquer outra coisa. Do que ficar até ali se concentrando, né? Às vezes você não consegue se concentrar,
porque acha que você não fez durante o dia as coisas direito. Mas, de repente, a sua atitude de humilhação, você consegue se doar mais. É isso que eu estou dizendo. Desculpa, falei um monte. Não, tudo bem. É que, na verdade, né, a gente precisa. Veja, a doutrina espírita, naturalmente, né, ela nos coloca num patamar próprio ligado ao nosso progresso espiritual. E qual que é o ponto-chave, né, da humildade? É a aceitação da ideia de Deus. Porque este é um ser realmente infinitamente bom, justo, misericordioso. Certo? Ele que nos criou. Então, esta aceitação de sermos criatura é o primeiro passo, né, da humildade. Né? Entretanto, a humildade, assim como outras virtudes, né, ela não nasce do nada. Ela não aparece na nossa cabeça. Eu, a partir de hoje, serei humilde. Eu sou tão orgulhoso que eu prefiro primeiro falar, né, que eu sou muito humilde. Né? Porque, na verdade, nós temos que fazer um esforço muito grande para não cairmos nessas ilusões. Né? Então, você está falando sobre a necessidade da pessoa ser humilde, o médium ser humilde. Bom, se o médium não conseguir entender que ele é uma mera ferramenta entre a espiritualidade, né, superior ou não, depende aí, nós vimos já. Né? Então, se a gente não fizer, né, esse entendimento, nós não vamos conseguir desenvolver a mediunidade. Né? Não tem como. A gente tem que fazer esse esforço de buscar as virtudes. O que a gente faz com o estudo que o Kardec fez e que nos deixou à disposição? Ele nos ensina um monte de coisa, inclusive como ser médium. Esse capítulo aqui do Livro dos Médiuns fala exatamente como você deve desenvolver a mediunidade. Entretanto, saber, né, que não é você que comanda o espetáculo, num primeiro momento. Né? Você, sim, é dono ou dona do próprio corpo. Se você não quiser, o espírito não vai se comunicar por seu intermédio. Não tem o que fazer. Ao mesmo tempo que eu posso querer muito, mas um determinado espírito não vai querer vir. Ponto final. Nós estamos falando, né, de seres inteligentes, capazes, indivíduos. E aí, né, em determinadas situações, há o limite, tanto por parte dos espíritos quanto por parte de nós. Então, eu acho que a questão da humildade é a aceitação, né, da nossa fragilidade moral, o esforço para progredir, né, para vencer as más tendências que trazemos, certo? E colocar em prática a máxima de Jesus. Fora da caridade, né, você precisa estar muito atento, porque
dificilmente você vai ser salvo. Essa palavra salvo, né, ela é complicada aí nesse contexto evangélico, mas de qualquer forma, né, é fundamental a humildade. Mas É porque você, não, é porque você falou uma palavra assim que talvez a gente nunca pensou, né, que no trabalho mediúnico, a gente sabe que sim, está ajudando, né? Mas a palavra caridade, quando você disse, todos nós estamos lá, independente de ser médios ou não, até os que são, os que colocam a ajuda no trabalho, também estão a serviço de Jesus. Então, foi uma fala minha, talvez um pouco contraditória, a respeito da humildade, fazer com que o médium ele receba o Espírito. Não foi bem isso. É que eu acho que a humildade está ligada à caridade. Está bem ligada à caridade. Se você não souber receber também, é complicado mesmo. A gente fala que é humilde, mas a gente não é. Não, Tem muita coisa. Precisamos saber das nossas limitações. Verdade, mas valeu, é muito bom. Então, é a questão, principalmente, a entender a mediunidade como uma ferramenta. Exato. Ferramenta de progresso nosso. Esse é um ponto fundamental que nós precisamos entender. Né? E que não é à toa, né, que o desenvolvimento dela nos leva cada vez a nos melhorarmos, cada vez mais. A gente aprende a estudar, aprende como faz, coloca em prática, vê que pode melhorar mais, coloca mais em prática e assim por diante, até sermos uma ferramenta tão importante, né, que somos utilizados pela espiritualidade superior para agir em diversos momentos, em diversas coisas necessárias, né? Se você pegar, por exemplo, o Chico Xavier, né? Ele era um médium que todos nós conhecemos pela sua psicografia, mas ele já participou de trabalho de materialização, ele já ele era um médium completo em diversas, trabalhava mediunicamente, já recebeu, tem a história que todo mundo diz, né? E foi contada por ele mesmo, que ele tinha explicado para o irmão dele assim, olha, se vier tal um espírito violento, bravo, né? E for um obsessor de alguém e tal, olha, a única coisa que vai melhorar, que vai resolver, é o evangelho na cabeça dele. Né? E aí ele próprio Chico recebeu um espírito que era um obsessor e que estava muito bravo, e o irmão não teve dúvidas, pegou o evangelho e começou a tacar na cabeça dele, né? Querendo expulsar o espírito na base de evangelhada, né? Evangelho na cabeça. Gostei. Pois é. Mas, então, o Chico, ele acabou sendo, né? Ele tinha o que a espiritualidade superior fala de mandato mediúnico, né? Ele teve a proteção do Emmanuel em todos os momentos. O Emmanuel, ele foi um espírito, um médium dócil à ação positiva do Emmanuel, né? Junto de todos nós. Então, ele pôs efetivamente a caridade no seu dia a dia, porque a mediunidade o levou a ser conhecido, a ser chamado, e ele fazia todas as coisas que era possível fazer. Né? Ele realmente trabalhava em benefício do próximo, fazendo a sua transformação. Sim. E é isso que a gente precisa fazer. É isso.
né? É a parte mais difícil. Mas nem chega lá. Então, será que é tão difícil assim, Nilza? Eu acho que não, né? A gente fala que é difícil, mas tem que se esforçar, né, Eduardo? Não é? A vontade, né? Ter vontade de se esforçar. Exato, exato. É a gente ter consciência, né, de que somos importantes para o desenvolvimento daquele grupo, para o atendimento dos espíritos. Então, nós cuidamos, né? O Faustinho falou sobre o que aconteceu durante o dia para você chegar lá depois, né? De noite e falar, agora vou me ligar nos bons espíritos, que é o que a gente faz, né? Sim. Então, a pergunta é, o que a gente fez durante o dia? E no dia anterior? Como que nós agimos no bem? Como que aquelas comunicações que vieram para nós, sejam dos mentores espirituais no início do trabalho, seja nas histórias trazidas pelos espíritos quando eles se comunicaram, né? E aí a gente faz o que com aquela informação? Se isso não nos levar a uma transformação moral, certo? Participar da reunião mediúnica não faz diferença nenhuma. É o todo dia, né, Eduardo? Pois é. É toda semana, né? A gente se prepara. Então, e nós estamos fazendo esse esforço. Se você pegar, por exemplo, o nosso cantinho, é uma casa espírita, né, que nasceu com o trabalho, né, do seu Fausto, né, que tinha uma mediunidade imensa, né, fácil, e da dona Luísa, o cantinho da casa do seu Fausto. Então, a casa nossa que frequentamos, ela tem a sua base fincada numa mediunidade muito importante, né? E aí é que vem uma questão, se você pensar, ao longo, né, o Cantinho nasceu em outubro, 22 de outubro, se não me engano, de 1986, né, oficialmente. Lógico que o pessoal já se reunia, né? Aí ele se reunia lá na sala da cozinha, lá onde tinha que eles fizeram primeiro lá na casa do seu Falso, e depois, quando ganharam o terreno, começaram a fazer, né? Fizeram lá. Eu não sei se alguém está saindo ou tem que encerrar. Mas, de qualquer forma, né, a gente lembra que são o quê? Do ano que vem vai se fazer 40 anos, né, de trabalho mediúnico ininterrupto, né? O grupo da quarta-feira A, né, ele nasceu junto com o nosso cantinho, né? O meu grupo de quinta-feira, ele vai fazer 30 anos no dia 6 de julho. Ó, Dia 6 de julho agora, né? E nós vamos fazer uma comemoração, vamos fazer uma palestra, vamos lá, ó, cantinho, convidando todo mundo para participar, né? Com o tema mediunidade. Então, legal. se a gente pensar que ao longo desses anos todos estivemos juntos ali, né? Isso demonstra um certo esforço, E né, das pessoas em fazer a sua parte, fazer o seu trabalho. Então, eu acho que realmente a ferramenta mais poderosa que todos temos é a mediunidade, porque ela nos esclarece, nos coloca no nosso lugar, a humildade faz parte natural, né, do trabalho mediúnico, do desenvolvimento mediúnico, né, a aceitação das nossas limitações, tudo isso aí, né, é fundamental para que a mediunidade nos transforme.
É preciso a gente se transformar. Já. Olha, nós vamos parar aqui no 213, viu? Sim, fomos só no 212. Eu Tá sinto muito. bom, mas valeu. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar, porque faz tempo que eu não venho, né? Faz 2 semanas. Beleza. Então, nem vou deixar a Cecília, nem sei se a Cecília está aí, mas vou fazer eu hoje a prece. Cecília, que me perdoe. Pode fazer, Eduardo. Eu deixo. Obrigadão. Então, amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, estamos profundamente gratos pela oportunidade desse estudo realizado, né? Cada um de nós em seu lar, mas ao mesmo tempo todos conectados mentalmente também com o nosso cantinho, a Casa Espírita que nos acolhe, e com a sua equipe de trabalhadores no plano espiritual. Pedimos a esses espíritos que nos amparem ao longo da semana, que nós possamos todos manter conosco um clima de paz e de harmonia, estendendo isso para todos os nossos familiares. Pedimos, Senhor, que a sua paz esteja na terra. E ofertamos a prece de Pai Nosso à equipe espiritual da nossa casa de oração, para que seja amparado o irmão mais necessitado. Encerrando assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Boa noite.